quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo. O destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos, não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão. As religiões acham mais simples proscrever uma e outro. Então, o homem, quando começa a refletir, a raciocinar, como nós falamos há pouco, ele começa a querer saber mais. E se as religiões, com os seus dogmas, começam a abrir os seus conhecimentos, eles vão meio que perdendo o controle total sobre os seus adeptos, né? E aí as respostas elas vão se afunilando, 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 até que se chegue a um objetivo único. E não é interessante, né? Quando se tem um domínio de uma grande massa, é muito mais fácil de conduzir esse rebanho do que você deixar esse rebanho ir colhendo e aprendendo e crescendo e evoluindo, porque não há mais o controle da grande massa. Então, infelizmente, né, nós ainda estamos nesse estágio de querer que os nossos irmãos fiquem na cegueira, né, acreditando piamente nos dogmas. Não é permitido e não é interessante para determinadas situações que seja realmente esclarecido esses irmãos que já estão em busca de. Por isso que a gente encontra tantos irmãozinhos em grande sofrimento, em grande, às vezes, revolta, né? Porque passaram toda uma vida ouvindo determinadas situações, determinados esclarecimentos, e quando se deparam com a verdadeira vida, há um conflito de realidade. A realidade que ele vivenciou durante toda a sua encarnação, dedicado a uma determinada crença, e quando ele se depara com a verdadeira vida, ele vê que, na verdade, ele nada aprendeu, que é exatamente tudo diferente do que ele vivenciou, que as informações recebidas durante toda uma vida, né, de doutrinação, não procedem com a realidade. Muitos irmãos se revoltam com isso, porque ficam indignados, acreditaram piamente naquilo tudo e, na verdade, não é nada daquilo, né? Como eu já citei aqui um dia anterior, num estudo, que nós lemos aquele livro do Dr. Inácio Ferreira, que é chamado Na Escada de Jacó, e o nosso irmãozinho era um homem-bomba, que o Dr. Inácio presenciou, fazendo o acionamento das bombas que ele trazia em seu corpo, e ele acreditando que seria recebido num trono ao lado de Deus, sentaria ao lado de Deus e teria para si 100 virgens, né? Que é a doutrina lá daqueles irmãos muçulmanos, os terroristas, eu não sei exatamente qual é a crença deles, xiitas, não sei dizer, realmente eu sou ignorante nesse ponto, mas fazem essa lavagem cerebral, sabe, contínua, 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 de que é assim, de que isso que ele está fazendo é o que Deus espera dele, né? Que ele se exploda e leve o maior número de pessoas com ele. Vingança em nome de Deus, terror em nome de Deus, matar, judiar, ofender e etc., tudo em nome de Deus, né? Que crença é essa, gente? E aí, quando ele se depara com a verdadeira vida, ele fica muito revoltado, muito revoltado. E ele está errado? Lógico que não, porque há uma grande responsabilidade naquele que conduz o seu rebanho. Ele não optou por essa função, né? Por essa bênção de estar ali à frente de um grupo. Então, o mínimo que ele tem que fazer é ser verdadeiro, é falar a verdade. Agora, se você está conduzindo um rebanho e está mentindo a ele, olha o tamanho do compromisso que você está adquirindo, né? Sabendo ou não. Dessas divergências, no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo,
O homem encara com ansiedade o desconhecido, em que tal fatalmente, em que tem fatalmente de penetrar. Vou ler de novo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. O que é o desconhecido que ele tem que fatalmente penetrar? A morte. A morte. A morte é uma coisa que todos nós passaremos, atravessaremos. Não ficaremos para sempre. Ninguém ficará para semente, como os nossos antigos diziam. Então, nesta ignorância é um desconhecimento, né? O que ele fica ansiosíssimo, porque ele não sabe o que vai acontecer, onde ele estará, o que será dele, para onde ele vai, como ele ficará. Será que realmente vai acabar? Não tem nada? Mas como assim? Um planeta, toda uma organização maravilhosa de tantos planetas, né? Uma criação tão perfeita, e a vida é só isso, e acaba, e eu volto para a Terra e não tem mais continuidade? Todas essas perguntas, essas ansiedades, causam ao homem uma grande insegurança, porque é um desconhecido, uma situação desconhecida, né? Então, vamos lá. Gela-o a ideia do nada. Olha aqui. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Vou ler de novo. Sua razão, quer dizer, ele já aprendeu a pensar, ele já saiu da infância do aprendizado. Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, cada um faz a sua própria busca, o seu aprendizado, a sua evolução, né? Já não lhe permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido desta alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão. Nada lhe responde ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem de que um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza e a incerteza sobre o que o concerne. Daí a incerteza e a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomando de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. Então, olha que interessante. Já que eu não sei o que vai ser de mim, para onde eu vou, qual o sentido disso tudo, vou viver o agora como se não existisse amanhã. E aí leva ao quê? Ao desequilíbrio, ao excesso, ao exagero, àquela coisa de morreu, acabou, por que que eu vou me preocupar com o outro? Por que que eu vou me preocupar em ser uma pessoa melhor? Morreu, acabou. Então vocês veem que uma coisa acarreta a outra. A limitação das informações, a limitação da ciência, apoiando, né? E se aprofundando nas verdades da vida verdadeira, ela traz o quê? Grandes limitações. E aí leva o homem a quê? Já que não tem mais nada, que isso aqui é só isso mesmo, vou viver tudo que eu puder viver intensamente. Ou não aguento mais, para que eu estou passando por tudo isso, por todos esses sofrimentos? Por que eu estou aguentando tudo isso se vou acabar aqui e vou ficar lá virando pó? Então, vou logo abreviar isso tudo. Qual é a razão de eu atravessar todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas dores? Então, é assim que é o pensamento de um homem, né, do ser humano, que está ainda muito dentro da caixinha daquela doutrinação limitada. E aí as pessoas dizem: ah, mas eu não posso buscar? Devo, sempre. A doutrina espírita é muito franca nisso. Busque, aprenda,
conheça, estude, não se limite apenas à doutrina espírita. Ela é muito esclarecedora, mas existe uma gama de informações que agregam. Quanto mais a gente sabe, mais tranquilo a gente fica, mais seguro a gente fica de que existe tudo uma razão para acontecer, uma razão para que as situações mais difíceis ou mais felizes aconteçam. Isso vai dando o quê? Um embasamento de tranquilidade, de segurança, de serenidade para a gente atravessar essa pequena etapa, 80, 90 anos. O que é isso perante a eternidade? Não é? Pouquíssimo. Então, quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente se fortalece. Eu já ouvi muitas pessoas que, infelizmente, pensam que só estudando a doutrina espírita está excelente, está ótimo. Não é assim que a banda toca. É muito bom, não deixa de ser excelente, mas pode ser melhorado. Nós precisamos aprender um pouco de cada coisa, porque a nossa ignorância em determinados assuntos nos limita. E a limitação, ela é prejudicial ao nosso aprendizado. Então, o que o Pai espera de nós? Que nós nos melhoremos a cada dia, a cada oportunidade, a cada existência. Então, se a gente vai fazendo as nossas buscas, buscando, auxiliando, dividindo, compartilhando o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, é também uma forma de caridade, né? Então, dividir o nosso conhecimento, como dizia o nosso irmão Emmanuel, dividir o conhecimento, dividir a doutrina espírita, informar o nosso conhecimento, passando ao outro, é uma forma de caridade. Não adianta nada eu saber, 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 saber. Tenho na minha biblioteca mais de 5.000 livros, todos lidos, mas eu não passei nada do que eu aprendi para o outro. Então, eu sou o quê? Uma pessoa extremamente egoísta. Para onde eu vou? Um lugar muito difícil, onde vão todos os egoístas, porque eu sabia muito e pouquíssimo, quase nada, eu dividi, né? Aquele que não tem a oportunidade da leitura, por exemplo, não tem intelecto, não tem a visão, né? Quanto você pode, numa conversa, num momento de doação voluntária, por exemplo, num momento de trabalho voluntário, numa ONG de deficientes visuais, ir lá ler uma história, né? Ler um artigo de ciência e trazer o conhecimento. Então, quando as pessoas despertam, elas começam a buscar o quê? O aprendizado e a tornar a sua vida útil a si e ao próximo. Isso é o verdadeiro trabalho, o trabalho da caridade, que é o que o Pai quer que a gente faça. O nosso progresso está diretamente ligado a esta situação. Então, os nossos irmãos, quando veem que nada daquilo que ele busca, ele consegue a resposta, acaba o quê? Entornando o caldo, né? Infelizmente, fica só preso à vida material. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua de seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Então, tudo aos poucos realmente vai chegando e o homem vai despertando, né? Esse é o nosso caminhar. Às vezes nós precisamos de muitas encarnações para despertarmos, mas a cada uma a gente desperta um pouquinho mais, um pouquinho mais. E o nosso Pai é tão amoroso conosco que ele não exige, né? Ele respeita a nossa lentidão, a nossa pouca dedicação a esta modificação, né? Então, tem todo o tempo do mundo para que a gente aprenda. Só que, se a gente tem um momento como agora, de transição planetária, o momento está se esgotando. Nós temos agora a chamada final. Ou você se reajusta e entra em sintonia com a modificação do planeta, ou, infelizmente, a sua casa será um outro planeta no qual a sua sintonia se ajusta, né? Então, as coisas vão caminhando ao nosso tempo até a página 2, né? Quando chega a hora, é necessário uma escolha. Item 15.
Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estados de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema, no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve aos 2 últimos séculos os das leis da matéria. Então, vocês veem que aos poucos as informações vão chegando, né? Vão chegando na medida necessária, vão sendo colocadas através dos nossos irmãos que vieram com essa missão de trazerem a público, né, para a humanidade os eventos, as descobertas. Então, veio o quê? Vieram os cientistas que foram descobrindo o início do planeta, sobre as civilizações, a ciência foi se desenvolvendo, sempre presa à materialidade, né? Muitas descobertas, muitas ideias errôneas, né? Achava-se que o planeta Terra era plano, né? Não podia ter ali porque acabava, caía no abismo do nada, né? Achava que o Sol girava sobre a Terra. Depois aí vinham os estudiosos, falavam que não, aí já eram colocados na fogueira, né? Que quanta blasfêmia, a igreja vinha e combatia. Então, muitas ideias errôneas. Mas a ciência foi o quê? Se aperfeiçoando, porque o pai permitia que cientistas viessem e provassem, que na verdade as ideias eram errôneas e agora a verdade estava sendo trazida à humanidade. Mas isso ficou preso na materialidade. Mas agora, no século XX, começou o quê? A abertura para a realidade espiritual do homem, né? A verdadeira vida, qual é, por que tudo acontece e que veio através das obras maravilhosas do nosso irmão querido, né? Kardec codificou e apresentou, através daquele trabalho maravilhoso que ele realizou, o verdadeiro Consolador que Cristo já disse que seria enviado. Porque agora é chegado o momento do homem estudar a parte espiritual do seu desenvolvimento. Até agora foram tratadas as verdades materiais. De agora para frente vão ser trazidas as verdades espirituais. Tanto que a gente já tem visto na mídia faculdades muito renomadas, Stanford e outras tantas, umas da Europa também, estudando a questão das pessoas que oram ou que recebem orações, como é o organismo físico reage a uma emanação energética. E já estão reconhecendo, já estão colocando esses temas em sala de aula, como matéria. Então, vocês veem que a mente daquele que até ontem era extremamente materialista já está se abrindo, porque é chegado o momento agora de cuidar desse conhecimento, né? Do conhecimento realmente da vida espiritual. Então, as coisas vão caminhando a conta-gotas, mas vão caminhando, elas não se estacionam. Item 16. Até o presente, o estudo dos princípios espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação,
A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, de visu, as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que no homem vivo se destacasse do ser material o ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que ou de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para a compreenderem e lhe retificarem os erros. Então, vocês veem que como é que isso era tido na época de Moisés, né? Era profanação, você não podia ter contato com os espíritos, né? Chamar os espíritos, chamar os mortos, né? Que isso era uma profanação, isso era um grande erro. Por quê? Porque eles iriam trazer notícias que fariam aquele povo despertar. Então não era o momento, não era a hora, não era o que se queria. Mas agora, nesta mudança, né, que nós comentamos há pouco, para o aprendizado espiritual, foi permitido que, através da mediunidade que aflorou no planeta todo, as pessoas começassem a perceber que vinham verdades que traziam consolo, que traziam amparo, que traziam fortalecimento, que traziam esperança de o porquê das coisas estarem acontecendo. Uma grande verdade espalhada pelo planeta e que o nosso irmão carinhosamente abraçou essa missão, né, de codificar e trazer isso tudo condensado no Pentateuco, né, que são as obras que Kardec elaborou. Mas aí houve o quê? Houve mais uma oportunidade deste intercâmbio ser maravilhosamente assistido, né, verificado em todo o planeta. Não é só em determinados pontos locais específicos, privilegiados, não. O planeta todo recebeu muitos irmãos na encarnação para que tivessem o dom da mediunidade, para começarem esse intercâmbio, né? Algumas pessoas se perderam no caminho, sim, em todas as situações, né? Não são todos que realmente abraçam esta oportunidade bendita da mediunidade para o trabalho no bem, no progresso, no auxílio. Mas isso é em todas as situações. Então, não é porque o cara é médium que ele vai ser um santo. Infelizmente, nós temos o nosso livre-arbítrio e muitos fazem escolhas infelizes, né? Então, felizmente, nós podemos escolher. E, infelizmente, o pai nada faz, porque ele respeita muitíssimo o livre-arbítrio daquele que faz uma opção infeliz, tendo este dom, eu chamo de dom, porque é uma ferramenta especialíssima, na minha opinião, poder fazer esse intercâmbio e auxiliar, trazer uma palavra querida de um irmão de luz ou de um irmão necessitado, recebendo essa orientação, fazendo esse intercâmbio àqueles que sentem saudade e etc. Eu acho maravilhoso. Mas essa oportunidade chegou para o planeta, chegou para a nova geração da humanidade que está fazendo o quê? Esta modificação energética, né? Ampliando seus horizontes, ampliando seus conhecimentos, mudando a faixa vibratória para que possam continuar na nova Terra. Porque se isso não acontecesse, nossa faixa vibratória continuaria materialista e nós não conseguiríamos transformar o planeta Terra neste planeta que agora será de regeneração, né? Nós hoje estamos no planeta de expiações e provas, muito difícil, e pela bênção do Pai conseguiremos galgar um degrauzinho e passaremos a ser um planeta de regeneração.
e aí levaremos a nossa sintonia. E se nós não estivermos de acordo com ela, inclusive nos conhecimentos, nós não conseguiremos estar aqui. Serão energias conflitantes. Então, precisa que isso chegue de uma forma clara e objetiva. Por isso foi permitido que houvesse uma grande comunicação, um intercâmbio gigantesco no planeta todo, para que as pessoas começassem a despertar para esta verdade, né? Magnífica, maravilhosa, de que a vida continua. O que nos traz o quê? Esperança. Não vivemos mais aquela ansiedade do que será, né? O que será? O que é que vai acontecer comigo, né? Não, nós temos hoje as respostas. Aqueles que estão despertando podem buscá-las, podem ir atrás. Nós temos essa ferramenta maravilhosa hoje, que está disponível a todos, né? Quais as pessoas que não têm um celular? A gente conta numa mão hoje em dia, né? São os nossos irmãos infinitamente desprovidos de recursos. Mas uma camada gigantesca da população mundial tem acesso à rede. E se tem acesso à rede, tem acesso à informação, boa ou não, né? Aí entra novamente a questão do livre-arbítrio. A gente pode fazer o que quer e buscar o que quer, né? Mas nós não podemos alegar que eu não sabia, né? Porque está tudo aí, está tudo à sua frente. Busque, busque e acharás. Procure, se informe, aprenda, exatamente porque é necessário que nós façamos boas escolhas, porque há realmente a necessidade da transformação. Está todo mundo tão quietinho, alguém quer falar alguma coisa? Maria, Elisângela, Valerie? Não? A Luciana não entrou, né? Achei que ela ia entrar. Acho que ela estava com algum probleminha. Então vamos continuar mais um pouquinho. Valerie, quer comentar alguma coisa, Valerie? Quer comentar alguma coisa? Tá sem som. Tá, tá bom te ouvir. Estou gostando das suas explicações hoje. Então tá, me ajuda aí, que nós estamos sozinhos aqui hoje. A chefe não tá hoje. A chefe do... Tô brincando com ela. Item 16. Até o presente, o estudo do princípio espiritual... já li isso aqui. 17 É, agora. 17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em constante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatuário dar vida a uma estátua. Somente agora, conquanto nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. Então, enquanto não houve esse intercâmbio entre as duas ciências, a ciência material, né, estudando tudo que pode ser comprovado preto no branco, como a gente costuma dizer, e a ciência espiritual, que agora está sendo estudada, enquanto não houve esse intercâmbio, esse complemento, eram como se fossem duas chaves que abriam um cofre. Só uma chave não abria, só a outra chave também não. Quando se colocava as duas chaves e virava, o cofre seria aberto. E esse cofre é o quê? O cofre do conhecimento, né? O cofre da tranquilidade, da sensação de que realmente eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa inteira, eu sou uma pessoa valorizada pelo Pai que está tendo essa oportunidade de aprendizado. Então, eu faço a diferença para mim e para o outro, né? Eu me valorizando, farei o meu papel de buscar ser uma pessoa melhor, desde o dia que fui criado, e fazer parte de uma sociedade melhor, como um todo, né? É esse que é o nosso caminhar. Quando a sociedade terrena chegar a esta conclusão, eu faço parte de um todo,
e eu faço parte de uma estrutura criada pelo Pai, que quer que todos nós sejamos felizes, estaremos no planeta de regeneração. Vamos passar para o próximo capítulo. Tem mais 15 minutinhos, dá para a gente andar mais um pouquinho. Elisângela quer falar alguma coisa? Elisângela também está quietinha. Quietinho. Eu tô gostando de ouvir. Tá coerente Ah. com muita coisa que eu ouço, que eu estudo. Tá explicando muito bem. Obrigada, então. Maria, quer falar alguma coisa, lindona? Não, estou escutando a sua explicação também. Está Beleza. muito boa. Então, bora. Capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Item 1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Lógico, né? No início dos tempos, o que existia para o homem a não ser a sua própria curiosidade, né? Então, eles observavam, eles estudavam, eles punham instrumentos no chão para contar o tempo, né? Tanto que foi criado o relógio do tempo, que o sol vai fazendo a sombra, e você pode saber que horas são. Era tudo muito difícil, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma tecnologia, tudo muito no achismo, mas o homem, com a sua percepção, ele buscava, de alguma forma, tirar conclusões pelo seu próprio aprendizado. Então, nós, quando chegamos aqui, tínhamos, lógico, experiências de outros planetas evoluídos, nos quais nós não nos adaptamos, né? Óbvio, viemos para o planeta Terra, que é o planeta que era um planeta que estava começando a se desenvolver, mas trouxemos dentro de nós o conhecimento que a gente já havia adquirido. Então, trazia o quê? As perguntas, os questionamentos. Mas por que nessa época do ano o Sol está deste lado e depois de determinada época do ano o Sol está deste outro lado, né? Ele nasce de um lado e põe do outro, depois o ano muda, o tempo passa, ele muda. Então, essas conclusões tão primárias, elas eram questionamentos que a civilização ia se fazendo. Isso em cima de tudo, né? Em cima dos cuidados, do tratamento de saúde, de alimentação, né? Na época do frio, por que eu sinto mais frio nessa época? O que eu preciso me alimentar para me manter nutrido? Porque como que eu não vou adoecer? Coisas tão primárias e tão difíceis lá atrás. Imagina, lá atrás, quando nada existia, né? Não existia medicações, não existia... Quanto de observação eles tinham que buscar, e buscar dentro de si o quê? Os conhecimentos que eles tinham no espírito, né? Para despertar e para trazer as ideias. Então, realmente, era uma época muito, muito primitiva. E o homem foi caminhando aos passos que eram possíveis. E assim é na nossa caminhada de aprendizado. Não dá para pular degrau, né? A gente vai devagarinho. Imagina quanto tempo que o pai demorou para fazer isso tudo, essa maravilha, né? Que foi determinação do nosso Pai Maior, que Jesus cuidasse do planeta Terra, e está cuidando da Terra desde que ela era uma bola de fogo. Quantos bilhões de anos isso tem, né? E vai, vai, vai. Imagina se ele fosse ansioso, quisesse tudo pronto para ontem, aí a coisa ia ficar complicada. Então, a gente tem que aprender o quê? A lidar com a nossa ansiedade, querer que a gente hoje seja uma pessoa boníssima, uma pessoa perfeita, uma pessoa correta. Não dá, não dá, a gente está aprendendo. Então, se a gente pisa na bola, se a gente erra, se a gente comete uma falta que a gente fala, poxa, por que eu agi assim? A gente já está progredindo, porque lá atrás nós nem isso percebíamos, né? A gente nem percebia que tinha feito feiura. Eu já fiquei feliz que eu vi uma psicóloga conversando com uma outra psicóloga no podcast,
E ela falou assim: a gente já fez muita feiura. Eu uso muito esse termo, que a gente fez muita feiura do nosso trabalho na Casa Espírita. E eu falei: olha, tem outra pessoa que também fala isso, que fez muita feiura. Então a gente já fez muita feiura, mas a gente vai aprendendo devagarinho, devagarinho, a gente vai chegar lá, né? Nós não podemos ter, é, nos culparmos das nossas faltas, dos nossos erros, porque reconhecer um erro já é um grande progresso. E depois a gente vem para a segunda parte, que é reparar esse erro. Mas no passado a gente nem reconhecia, né? A gente errava, 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 errava e achava que estava coberto de razão. O erro era do outro, né? A culpa disso tudo foi ele que foi culpado. Ele que me deixou descontrolado. A culpa não é minha de Nunca não ter eu. controle. Hã? Quê? Nunca eu, sempre ele que eu Sim, é mais errava. fácil, né? Muito mais É mais fácil. fácil. Então vamos lá. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexe. Vocês viram, né? Como era só observação pelos próprios olhos do que estava acontecendo, Sim. então quem é que se modificava, né? Quem é que mudava de lugar? O Sol. A Terra está parada, não estou sentindo ela rodar, não é possível. Então é ele que anda para lá e para cá. A gente pensava assim, ai daquele que dissesse o contrário, né? Quantos irmãozinhos que trouxeram a verdade e porque trouxeram a intuição, né, de despertar o homem e foram rechaçados, foram até eliminados, né, com torturas e tudo mais, para dizerem que aquilo que eles estavam alegando era uma inverdade, que era falso, a igreja tinha esse poder, esse controle, essa força muito grande. Então, quantos e quantos que trouxeram conhecimento foram eliminados, né? Porque não se aceitava nada que mudasse e que trouxesse conhecimento, né? Hum. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Como aos demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola, então, como eles viajavam poucas distâncias, porque viajavam a cavalo, às vezes mesmo sem nenhum tipo de ferramenta, né? Ainda não tinha nenhum tipo de veículo, às vezes não tinha nem a roda, só tinha os animais que davam um pouco de apoio, então não se faziam longas distâncias. Então, eles achavam que a Terra tinha um final, como eu falei há pouco aqui, né? Que ela era plana e terminava ali, daquele vale ali eu não posso passar, que vai acabar, não tenho nada, né? Não tem mais nada, é um abismo imenso. Então, essas crenças todas, por causa das limitações que se tinha, né? O homem tinha esta pouca observação e essa pouca informação sobre as verdades, né? Hum. Como ele poderia concluir que a Terra era uma bola? Que jeito que é uma bola? Eu não estou rodando, né? Então, isso aqui é plano. Os seres, em tal caso, somente do ponto mais elevado, poderiam manter-se e, supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houver aparecido isso com os movimentos de rotação, quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno. Como nos surpreendemos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado. Então, realmente, não havia como, né, o homem, sem nenhum amparo técnico, né, da ciência, ter essa amplitude de visão. E aquele coitado que chegasse com essa notícia,
era totalmente rechaçado. Como que tem um planeta redondo, eu estou aqui em cima, ele está lá embaixo de ponta cabeça, como é que ele não cai, né? O dia que eu descobri que eu era pequenininha, eu me lembro perfeitamente que a Terra era redonda, e eu falei, mas como assim que a gente não cai? Eu tive esse pensamento quando eu acho que devia ter uns 5 aninhos, 4 aninhos. Foi tão chocante para mim saber que a gente estava do lado de fora da Terra e que a gente não caía. Eu falava, mas como, né? Porque a ideia que se tem é que você põe alguma coisa na bola, a bola roda, você cai, você tá, vai para o nada, né? Até que eu consegui entender, eu ficava aquilo assim, achando a coisa mais estranha possível. Como que a gente está do lado de fora? Nós não vamos cair? Como é que a gente está preso? Eu acho que me contaram muito cedo que a bola era redonda e eu fiquei em pânico. Foi como os nossos irmãozinhos, né? Hum, Para ele, tem 3 minutos, eu vou terminar esse item aqui e a gente encerra. Para eles, hum, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face interior, o que lhe ficava por baixo. Então, olha só como era hum, complicado, né? Você viajou até o fim do mundo. Por que que tem essa frase? Porque o mundo realmente terminava ali, naquele abismo ali, naquela. Quando meu olho já não conseguia atingir a extensão da Terra, ali acabava. Eu não vou até lá, não, porque eu vou morrer, vai acabar o chão e eu não vou ter para onde ir, né? Então, hum. vejam como a gente teve muitas limitações, né? E nós todos estivemos aqui nessa época toda e muito antes disso. Dona Maíse Braga costuma dizer que Dr. Bezerra diz que nós estávamos todos aqui na crucificação de Cristo. Todos nós gritamos Barrabás. Então, agora estamos aqui, né? Nessa caminhada Uhum. mais ou menos complicada. Quem mandou gritar Barrabás, não foi? Então, Foi. aí a gente vê que o Pai é muito bondoso, porque ele vai dando as oportunidades de aprendizado, vai fornecendo a conta-gota as notícias, as informações, e agora é o momento de nós acordarmos, né? De nós despertarmos, porque é chegada a hora de chacoalhar o pano e fazer a escolha. Continuo aqui neste planeta nas oportunidades que virão, ou me fecho, não aceito, não acredito, não quero. Isso que eu aprendo é a única verdade que existe. Só os da minha religião que serão salvos, os outros todos irão queimar no fogo do inferno para a eternidade e fazem essa escolha, e aí é a escolha, é o livre-arbítrio. Então, eu me sinto, sem nenhuma modéstia, privilegiada, porque eu hoje consigo compreender a doutrina espírita, né? Quantas pessoas têm a informação, ouvem falar da doutrina espírita, mas não conseguem compreendê-la. A conhecem, mas não a compreendem, porque acham muito muito fantasioso, muita informação importante e que faz o quê? O chamado da modificação, né? Da reforma íntima. A partir do momento que você passa a conhecer, você é chamado a quê? A mudar a sua postura em todas as situações. Não dá mais para fazer feiura e falar, eu não sabia. Você já sabe. Então, as pessoas conhecem o Espiritismo, que é esta ferramenta maravilhosa, que traz tudo claramente, abertamente. Se você tem uma dúvida, você busca e acha a resposta, preferem ignorá-la. Então, conhecem, mas não acredito muito, acho muito estranho, não é possível que seja assim, e preferem empurrar de barriga, né? E a gente não, a gente já está conseguindo estudar, compreender, aceitar, absorver, se modificar, tentar ser um pouquinho melhor, se perdoar dos erros. A gente erra muito, a gente falha muito. Lógico, a gente é ser humano, a gente está aqui no processo de aprendizado.
Mas hoje eu sei que eu posso tentar ser uma pessoa melhor amanhã, né? Então eu vou fazer o máximo possível hoje. Pisei na bola? Poxa, já sei que pisei na bola, já é um grande começo. Mas agora eu tenho uma oportunidade de quê? Pedir desculpas, reparar, se eu não posso pedir desculpa diretamente àquela situação que eu causei de alguma forma, eu vou de alguma forma reparar num ato com terceiros, Fazer, uma né? oração, qualquer coisa que seja possível. Isso lá atrás nós não fazíamos, né? Quantas e quantas encarnações anteriores nós tivemos que nós éramos assim dificílimos, fizemos feiuras demais. Então a gente está hoje num processo de progresso. E com a bênção do Pai, continuaremos nessa caminhada em linha reta, sem Com tropeçar. certeza. Com certeza. É, alguém quer fazer algum comentário? A gente pode encerrar? Como é que é? Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu só quero falar uma coisinha assim, Simone. Pode falar, lindona. Hoje, assim, agora durante os estudos, quando eu ia fazer a pergunta, você já respondia. Então, nem precisou, por isso que eu fiquei calada prestando atenção. Que o tanto que Legal, a sintonia foi boa. muito bom. Até agora mesmo, no final, quando você falou que a gente já foi endurecido, eu ia perguntar, você já não precisa perguntar. Não tem o que perguntar. Muito bom, muito bom. Sabedoria. O que você falou, Valerie? Não, é a sabedoria da mestre. Não. É a conexão. Eles estão aqui, ó. Eu estou falando, mas são eles que estão falando, sou eu não. É só um canal, é só um canal. A gente agradece as oportunidades. Elisângela, quer falar alguma coisa, lindinha? Podemos encerrar. Podemos encerrar, só agradecer. Foi muito interessante, até nessa parte aí, né, que a gente tem que buscar aprender realmente para mudar a nossa vibração, que eu acho que é o maior desafio, que ainda tem muita coisa que nos prende aqui, sentimento. Eu, pelo menos por mim, né, que quanto mais eu vou estudando, aprendendo, penso, não, agora nesse ponto aqui, né, eu não erro mais tão fácil. E quando eu vejo que vai fazer a reflexão do final do dia, a gente errou, coisas que nem for que a gente tem que estar mudando de vibração, de repente estou ali, né, indo para o caminho onde que não devo, frequentando o que não devo, é bem complicado. Então, é que nem falar, tá acabando o tempo, tem que ir buscando conhecimento. É. E Mas agradecer é também, aquilo que né, eu por tudo falei, que você falou. só da gente reconhecer que está errando já é um grande progresso. Eu acho assim, a gente tem que aprender a se perdoar e se dar mais um voto de confiança, né? Mais um crédito. Ou pisei na bola, mas amanhã eu não vou fazer isso, não. Amanhã eu já tenho esse alerta de que eu não vou errar mais, pelo menos nisso não. Então a gente tem que ser assim, maleável conosco, nos perdoando, a gente consegue perdoar o próximo, né? Aquele que é endurecido consigo Exatamente. mesmo está fechado para tudo, né? Valerie, Exato. faz a prece de encerramento, lindinha, por favor. Agradecer a espiritualidade, a nossa Mãe Maria, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nesse estudo, e que possamos analisar e procurar cada vez mais o conhecimento, o aprendizado para o nosso desenvolvimento, né, pessoal, e ajudar os nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, queridas. Boa quinta-feira, bom soninho para todas. Muito trabalho, muito aprendizado. Vamos aproveitar a oportunidade da nossa libertação para fazer coisas boas, né? Na erradicidade. Beijo de carinho, muito obrigada pela oportunidade, viu? Nada. Tchau, Kim. Um Boa abraço, quinta. boa noite